O senador Rogério Marinho, da Tribuna, rebateu as narrativas da extrema-esquerda sobre a maior parte da população que é por eles rotulada como fascista e antidemocrática, sem qualquer conexão com fatos observáveis na realidade. O senador lembrou que o Brasil vem enfrentando um forte problema de censura e perseguição política e que uma grande manifestação no Rio de Janeiro, no último fim de semana, expressou a insatisfação da população com a ditadura instalada no país. O senador apontou que, após a manifestação, assistimos a vários depoimentos, inclusive de lideranças importantes do nosso país, alguns minimizando o encontro, outros até criticando, outros o potencializando. Rogério Marinho ironizou a cobertura feita pela velha imprensa, denunciando a hipocrisia e as manobras que utilizam para continuar justificando os atos do ministro Alexandre de Moraes e do governo Lula. Mencionou o contorcionismo que é feito por uma série de veículos importantes de comunicação do nosso país, que por um lado reprimem, reprovam as ações continuadas de exceção que se estabeleceram no país, onde se agride a liberdade de expressão, onde se eternizam inquéritos inquisitoriais e, ao mesmo tempo, se justificam esses inquéritos, essas ações, em nome, pasmem, senhores, da liberdade. O senador mostrou a estratégia da extrema-esquerda de apor rótulos aos seus adversários na tentativa de impedir que sejam ouvidos. Ele disse: aqueles que se opõem a esse tipo de manifestação muitas vezes nos alcunham ou nos rotulam de fascistas, uma palavra que passou a ser uma palavra de ordem, repetida até a exaustão para impedir que se estabeleça o debate. Marinho lembrou que Lula reafirmou recentemente que se orgulha de ser comunista e comparou com o rótulo atribuído aos conservadores. Eu me sinto ofendido se for chamado de fascista, porque essas duas ideologias perpetraram ou causaram à humanidade dor e sofrimento. Foram ideologias que se irmanaram nos extremos. São ideologias que não querem a liberdade de manifestação e de crítica. São ideologias que propugnam a intervenção do Estado na economia. São ideologias que acreditam piamente que a educação tem que ser feita pelo Estado, sem o apoio ou sem a interveniência da família. São ideologias que são contra a religião e contra a liberdade de pensamento. Então, elas se irmanam no que nós temos de pior no ser humano e no contraponto que para nós é decisivo e crucial da nossa ideia do que é liberdade, democracia liberal e Estado de Direito. O senador ironizou o ressentimento da extrema-esquerda com a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e prosseguiu: quando assistimos praticamente de forma unânime a um discurso que vem desde representantes do Supremo Tribunal Federal, do governo federal e de representantes da grande mídia, querendo que haja uma regulação através do 2630, esse discurso unânime me parece bastante suspeito, porque houve de fato a quebra do monopólio da informação, a quebra da narrativa e a democratização dessa informação junto à população. Rogério Marinho explicou que há caminhos melhores do que a censura e que são democráticos. Eu acredito que quanto maior for a liberdade de expressão, de opinião, maior será a possibilidade de que os excessos sejam corrigidos, não pelo totalitarismo, não por se calar quem pensa diferente, mas pelo debate, para que as opiniões possam emergir e as pessoas tenham juízo de valor em relação a esses temas. O senador mostrou como o que vem ocorrendo no Brasil é o oposto da democracia, dizendo: nós estamos vendo que a censura está extrapolando, inclusive, o fato de que os conteúdos não são retirados simplesmente. É retirado todo o perfil de quem ousa criticar o sistema, de quem ousa ter uma opinião diferente. Esse é um fato muito grave e que atinge frontalmente a Constituição brasileira, o direito inalienável de nós nos expressarmos, de termos o nosso pensamento e o nosso sentimento.
Marinho mencionou a audiência pública que ouviu o jornalista português Sérgio Tavares, detido ilegalmente pela Polícia Federal, e apontou: esse tipo de situação constrangedora não pode mais se repetir. Esses excessos estão nos expondo e, literalmente, o rei está nu. E por estar nu, nós temos que ter o cuidado de cobri-lo com a decência da Constituição, que é a lei que nos acoberta a todos. O modus operandi em que meras reportagens da velha imprensa são aceitas como provas e justificam medidas extremas sem qualquer outro suporte probatório é comum nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, havendo inclusive medidas tomadas de ofício a partir de matérias da velha imprensa. Os veículos da velha imprensa também têm habitualmente acesso privilegiado a inquéritos e processos sigilosos, acesso esse que é negado aos investigados, mesmo após a realização de diligências invasivas e arbitrárias. A mesma interação com a velha imprensa é observada em CPIs conduzidas e dominadas pela esquerda, em que quebras de sigilo sem qualquer fundamento legal vazam rapidamente para veículos da velha imprensa, que então promovem um assassinato de reputações, e essas matérias e reportagens são utilizadas para justificar mais medidas arbitrárias, abusivas, sempre contra conservadores. Esse intercâmbio entre velha imprensa, CPIs e inquéritos nas cortes superiores resulta em intensa perseguição a veículos conservadores independentes, como a Folha Política. O jornal, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem sua renda confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, com respaldo e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é confiscada sem qualquer base legal. Como é praxe nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, matérias da velha imprensa são utilizadas como justificativa para impor medidas arbitrárias, ainda que as matérias não tenham qualquer base em fatos, e essas medidas arbitrárias permanecem em vigor enquanto os inquéritos são prorrogados indefinidamente, sem que os alvos tenham qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Começo agradecendo a gentileza do senador Sérgio Moro, que fez conosco essa inversão aqui de horário. Obrigado pela sua gentileza. Senhores senadores, nós estamos enfrentando no Brasil um momento extremamente desafiador. E a única forma que temos de nos debruçarmos sobre esse tema é com serenidade. E o tema que falo é liberdade de expressão. Nós assistimos no domingo passado mais um grande movimento cívico, uma festa da democracia que ocorreu no estado do Rio de Janeiro. Após o evento, eu tive a oportunidade, o privilégio de participar, nós assistimos vários depoimentos, inclusive de lideranças importantes do nosso país, alguns minimizando o encontro, outros até criticando, outros potencializando, mas o fato é que o povo brasileiro foi às ruas, pelo menos que defende um grupo ou um conjunto de valores, para
para se colocar claramente a favor da Constituição, da democracia e deste valor que é indelével, que pertence a todos que acreditam numa democracia liberal e no Estado de Direito, a liberdade. A liberdade sobre várias matizes, mas a liberdade de crença, de opinião, de manifestação, mas, sobretudo, a liberdade de expressar o seu sentimento e a sua vontade sem o receio de ser reprimido ou até perseguido por isso. Quando nós assistimos a esse debate, vemos uma espécie de contorcionismo que é feito por uma série de veículos importantes de comunicação do nosso país, que por um lado reprime e reprovam as ações continuadas de exceção que se estabeleceram no país, onde se agride a liberdade de expressão, onde se eternizam inquéritos inquisitoriais, mas ao mesmo tempo se justificam esses inquéritos ou essas ações em nome, pasmem senhores, da liberdade. Quando a democracia é defendida, a revelia da democracia, quando a democracia é ultrapassada e a lei é relativizada, e a desculpa que é dada é a defesa de valores essenciais a essa liberdade que nós devemos todos nos curvar, é um fato que alguma coisa está errada no nosso país. E por que nós estamos nas ruas? Porque essas pessoas de diferentes lugares do nosso país, porque essas pessoas de diferentes formações sociais, de diferentes níveis, se encontram na festa cívica no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Sinop, no Camboriú, em Fortaleza, em Maceió, em todos os lugares em que o presidente Bolsonaro tem a oportunidade de se encontrar com a população brasileira. Porque nós defendemos um conjunto de valores. Isso nos identifica. Isso nos dá um sentimento de unidade. E vejam, aqueles que se opõem a esse tipo de manifestação, muitas vezes nos alcunham ou nos rotulam de fascistas. Uma palavra que passou a ser uma palavra de ordem, repetida até a exaustão para impedir que se estabeleça o debate. Muitos que o fazem sequer conhecem o significado dessa palavra. Eu poderia parafrasear um deputado do Rio Grande do Sul, me esqueço o nome, que falou há pouco nas redes sociais dizendo que o governo do presidente Lula, aliás, dito por ele mesmo numa recente reunião do Foro de São Paulo, não se constrange, pelo contrário, se orgulha e se ufana quando é chamado de comunista. Eu me sinto ofendido se fosse chamado de fascista. Porque essas duas ideologias perpetraram ou causaram à humanidade dor e sofrimento. Foram ideologias que se irmanaram nos extremos. São ideologias que não querem a liberdade de manifestação e de crítica. São ideologias que propugnam a intervenção do Estado na economia. São ideologias que acreditam piamente que a educação tem que ser feita pelo Estado sem o apoio ou sem a interveniência da família. São ideologias que são contra a religião e contra a liberdade de pensamento. Então elas se irmanam no que nós temos de pior no ser humano e no contraponto que para nós é decisivo e crucial da nossa ideia do que é liberdade, democracia liberal e Estado de Direito. E esses valores são valores que foram despertados e que sinto muito para aqueles que se resignam, que estão chateados, que estão incomodados, porque há um presidente eleito que tem dificuldade de conviver ou de estar junto com o povo, e há um outro que é o segundo colocado, que é recebido com entusiasmo pela população. Mas foi despertado um sentimento na população. Um sentimento de que nós que defendemos valores familiares, que defendemos o mérito, que defendemos um Estado racional e enxuto, que sirva a população e não se sirva dele,
Nós que somos contra o aparelhamento, nós que acreditamos que é necessário que as pessoas tenham liberdade de buscar suas respectivas identidades, nós nos identificamos. E isso tem causado realmente muita controvérsia e muita resignação. Nesse momento, mais do que nunca, é necessário que o debate se estabeleça, porque ele não acontece só no Brasil. Quando assistimos praticamente de forma unânime um discurso que vem desde representantes do Supremo Tribunal Federal, do governo federal e de representantes da grande mídia, querendo que haja uma regulação através do 2630, esse discurso unânime me parece bastante suspeito, porque houve de fato a quebra do monopólio da informação, a quebra da narrativa e a democratização dessa informação junto à população. Esta perda de credibilidade tem causado realmente problemas no mundo inteiro. Essa é uma discussão que ocorre na Europa, que ocorre nos Estados Unidos, que ocorre hoje em todos os países do mundo, em que, em maior ou menor grau, há uma intervenção estatal. Qual o modelo que queremos seguir? Eu acredito que quanto maior for a liberdade de expressão, de opinião, maior será a possibilidade de que os excessos sejam corrigidos, não pelo totalitarismo, não por se calar quem pensa diferente, mas pelo debate, para que as opiniões possam emergir e as pessoas tenham um juízo de valor em relação a esses temas. Nós já temos o marco da internet. Aliás, nós teremos brevemente, me parece, anunciado pelos senhores ministros, a questão da constitucionalidade do artigo 19, que fala claramente da forma como se deve propugnar a internet no Brasil. Há uma lei que regula esse processo. Há uma lei que impede, por exemplo, que de ofício haja a ação judicial inquisitorial, impositiva e, sobretudo, censuradora. Nós estamos vendo que a censura está extrapolando, inclusive, o fato de que os conteúdos não são retirados simplesmente, é retirado todo o perfil de quem ousa criticar o sistema, de quem ousa ter uma opinião diferente. E este é um fato muito grave e que atinge frontalmente a Constituição brasileira, o direito inalienável de nós nos expressarmos, de termos o nosso pensamento e o nosso sentimento. Eu quero aqui, inclusive, saudar o presidente Petecão, que democraticamente hoje recebeu o jornalista como presidente da comissão, Sérgio Rodrigues, né? Sérgio Tavares, e lá acompanhou toda a discussão que ocorreu naquele episódio lamentável de que um jornalista estrangeiro vem ao nosso país e é retido na imigração para se perguntar quais são as suas opiniões políticas em relação ao nosso país. Esse tipo de situação constrangedora não pode mais se repetir. Esses excessos estão nos expondo e literalmente o rei está nu. E por estar nu, nós temos que ter o cuidado de cobri-lo com a decência da Constituição, que é a lei que nos acoberta a todos. Por isso mesmo, nós estamos aqui em defesa do Brasil e das instituições. Presidente Rodrigo.